after this, it's going straight off to Qatar for the first race of the season. It's also going to be an exciting year for the BWT Alpine F1 team and its new investors, Otmar Capital, Redbird Capital Partners and Maximum Effort Investments, headlined, of course, by some familiar names and faces, as I'm sure you already know. So where better to start this presentation and to present this A524 Formula One car for you than here, the very place where it's been designed and developed. I know you're eager to see both cars and, of course, meet the drivers. So let's crack on. Alpine is one of the brands that's most engaged across all the FIA motorsport disciplines, from F1 to endurance, from single-seaters to rally and Pikes Peak, and into the virtual world, of course, of esports. Alpine is truly passionate about developing motorsports excellence. So let's have a look now at the exciting world of Alpine Motorsports. Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Estúdio 46. A partir de agora, lançamento da Alpine F1. Essa transmissão ao vivo, direto da França, você vendo aí os carros da Alpine. E a partir de agora, nós estaremos transmitindo a Alpine, que é, na verdade, o Renault, né? A linha de carros esportivos da Renault. Vamos ver o vídeo de abertura da transmissão de lançamento do novo carro da Alpine. I think, yeah, definitely deserves a round of applause for the heart racing. It's my pleasure now to introduce to you Alpine's VP of Motorsports. Please join me in welcoming Bruno Fama. Bruno, thank you so much for joining us. Ça va? Ça va, Rachel, ça va. Good afternoon, everyone. Thank you for coming here today. Thank you for everyone watching live. I'm really excited and happy to be here today. It's a very special moment. As you said, we are going to unveil those cars, the lineup, and it's a very special day because it's Pierre's birthday, and happy birthday, Pierre. Bruno, you've got a fantastic history in motorsports. I'm curious to know, though, where your love for it all began. Tá aí você acompanhando ao vivo o lançamento em inglês do novo carro da Alpine para a temporada 2024 de Fórmula 1. Nós estamos transmitindo ao vivo e trazendo aí para você as informações. A partir de agora, você que sempre acompanha os nossos lançamentos ao vivo, já fizemos lançamento de foguete, agora lançamento de Fórmula 1, que é tecnologia pura, a tecnologia francesa de um carro. A Alpine na Fórmula 1 é um carro intermediário, né? Não é o carro que vem aí para ser campeão de Fórmula 1 em 2024, mas é uma equipe forte, vem aí com toda a força da França, a Alpine, que na verdade é o Renault, né? O motor Renault que empurra a Alpine. Aí os diretores da Alpine falando sobre o lançamento, vamos acompanhar. And for that, really, for having that opportunity, I would like to thank Renault Group CEO Luca De Meo, who is here with us today. O CEO da Alpine falando sobre a oportunidade que a Alpine tem, falando em francês sobre o lançamento deste veículo. More exciting news. First electric car from Alpine too. Yeah, the A290 will be the first Alpine electric car. A key milestone in the... Falando sobre os veículos elétricos da Alpine, né? Que aliás é uma tendência, né? A Fórmula 1 ela trabalha com carros híbridos, não é como a Fórmula E, que são veículos apenas elétricos, mas também com os carros que têm um motor a combustão normal, mas principalmente na Europa já é uma tendência de ter aí os carros híbridos e principalmente competição, como é o caso dos carros de Fórmula 1. Vamos acompanhar. New Formula One A524, and Alpine is one of the two manufacturers in the world. Aliás, o lançamento, pelo jeito, não é só do Fórmula 1, né? Vai ter de todos os carros da Alpine. Alpine brand awareness
everywhere in the world. os carros da Alpine para a disputa de competições esportivas. FIA Championships. It's a big ask. It's been an exciting road for Alpine's World Endurance Programme since the A424 show car that was revealed last June. É o show, a mostra do carro, né, do carro da Alpine, parece que já está preparado ali e é um momento... Mas muito investimento, são milhões de investimento. Essa é a fábrica da Alpine. A Alpine que participou aí da 24 horas de Le Mans com seus carros elétricos, híbridos. Esse aí é um carro híbrido, né? A Alpine participou de 24 horas de Le Mans e é um carro fantástico francês. Lógico, a expectativa é para o lançamento do carro de Fórmula 1, mais um belo carro também da Alpine. Voltando para o estúdio na França, lançamento do veículo da Alpine. Mas a França tem Paris, né? Tem um local de lançamento do Alpine. Vamos ver o carro que deve participar de Le Mans. Belo carro, belo veículo. Aliás, a Alpine aproveitando o lançamento dos carros de Fórmula 1 para lançar toda a linha de veículos de competição da Alpine. Espertos eles, né? O mundo inteiro ligado na Fórmula 1, eles lançam também os demais veículos que são empurrados pelo motor Renault. And fantastic to get a close-up look at this stunning piece of engineering. So, I think it must be the perfect time then to introduce to you Alpine's endurance team manager, Philippe. Falando aí sobre o carro fantástico, né? A perfeição do carro da Alpine. Ça va? Ça va? Thank you very much for joining us here today. Hello everyone. Alpine's entering a really competitive hypercar category at the moment. It's a car that's been developed in-house, but it's a milestone in Alpine's motorsport history. We know the competition is going to be fierce, but it's a massive moment for the team, isn't it? And for you yourself, I imagine. Tell me how it feels. As you can imagine, we are really proud, so proud to be there with our Alpine Endurance team. Esse é o Philippe First of all, I would Sino. like to thank Luca Dumeo, Philippe Krief and Bruno as well. Together, we're making this project a reality. So it's a great moment for us. And long-standing partners back with you, Elf again as well. Yes, one of the most faithful partners of the endurance program. This is the culmination of many years hard work. Essas isn't imagens it, são ao this vivo, direto da project? França. As you know, Lançamento do Alpine. has a long story with Le Mans. We had some Ali os success, pilotos over the que 10 last vão year. comandar esse Some veículo. wins, some titles. I think we are ready now to step up for the WEC challenge into hypercar category. And Bruno, if I can ask you, talking of the hypercar Aliás, project, essas how did it cores all aí get com started certeza here? deve ser também bem ligado às cores da Alpine Fórmula 1, então a prevalecer as cores azul, né, e o vermelho da França, azul, branco e vermelho da França, mas com um detalhe, na Fórmula 1, patrocínio da BWT, que deve trazer os tons de rosa para o veículo da Alpine. It's working well, and I'm very happy and proud to have Philippe on board as the team principal of the Alpine Endurance team. I can only imagine, Philippe, how intense your testing program has been to go from zero to be ready for Qatar in a few weeks' Bom, time. terminando aí o How tough has it been? lançamento dos veículos Was really intense. protótipos e agora iremos para os veículos de Fórmula e aí vai ser um momento especial de lançamento do Fórmula 1 da Alpine. Long run, short runs, long runs even
up to 30 hours of endurance. Nós estamos fazendo alguns testes aqui no canal Estúdio 46, além de transmissão de foguetes, né, que o pessoal gostou bastante. Estamos fazendo lançamento de veículos de Fórmula 1. Você gosta desse conteúdo? Se você gosta, comenta aí, inscreva-se no canal Estúdio 46 para você ter mais conteúdo como esse e comenta se você gostou ou não da nossa transmissão ao vivo do lançamento da Alpine. Assim nós faremos os demais veículos de Fórmula 1. Primeira transmissão que nós estamos fazendo de um lançamento de carro de Fórmula 1. We will go step by step, but we will compete among the grids. Eu que sou apaixonado aí por velocidade, principalmente veículos de Fórmula 1, corridas de Fórmula 1, e comentando sobre a Alpine. A Alpine, que era a Renault, né? Na verdade a Alpine é uma marca esportiva da Renault. É um veículo intermediário ali. Esse ano, com certeza, pouca coisa mudou. Então nós devemos ter novamente uma Red Bull forte. O time B da Red Bull também deve vir para a briga. E aí outras marcas como Aston Martin, Ferrari, sempre forte a Ferrari com investimentos. Mas é um ano intermediário. A partir do ano que vem teremos grandes mudanças, principalmente no grid de pilotos, onde a bomba já veio, né? Saindo um mega campeão inglês, Lewis Hamilton, que sai da equipe inglesa e parte para a equipe italiana. Vai estrear Lewis Hamilton na Ferrari a partir do ano que vem. Esse ano vai ficar bem chato o ano, né? Correndo pela Mercedes, correndo pela equipe alemã Mercedes, já anunciando que estará pela equipe italiana, a Ferrari, a partir de 2025. Aí os pilotos, aplausos, agora aguardar o lançamento. Eles foram espertos, né? Fizeram assim aí o line-up, os pilotos da linha de frente, que são geralmente um monte de piloto. As corridas demoram às vezes 24 horas, então são várias duplas de pilotos que vão comandar esses veículos. São 2 veículos. Então, por que 2 veículos? Porque geralmente quebra um, viu? Geralmente para aguentar 24 horas aí para a corrida mais famosa. Existem outras corridas, mas a corrida mais famosa de todo mundo é 24 horas de Le Mans. E pegando como exemplo 24 horas de Le Mans, né? Esse é o Nico Lapierre, que é o corredor do carro 2036 da Alpine. To race with it. Obviously, as Bruno says, it's going to be a learning season, but we are really looking forward to race this car in Qatar. I can tell you this car is great to drive. Vou acompanhar um pouquinho aí a fala do Philippe Lapierre, que é o piloto. Thank you, Nicola. Now, Mick, we've followed your career from F4 through to F1. Tell us how you decided to make the move to Alpine. Yeah, I mean, I think the move was quite clear. Obviously, the closeness to Formula 1, but also just a whole new project and everybody very ambitious to get going. And it just really sparked that kind of flame in me to want to go and race here. So happy to be here, and I guess the feeling is kind of mutual. And how have you found it so far? What are the biggest differences between this and the F1 car? I mean, the differences are big. I mean, we're trying to essentially bring it over the line 24 hours later, so it's good and be sharing the car with 2 very experienced drivers. So I'm very, very excited for it. Yes, more teammates for you this time than you're used to. Yeah, a few more. And Paulo, if I can come to you. Last year you were in pole position at the 24 Hours of Le Mans. You were victorious in IMSA as well. You're joining Alpine and Philippe, who you know very well, I know. So how are you feeling right now? Yes, thank you very much. It's an honor for me to race with Alpine and to hold this French flag, bleu, blanc, rouge, as light as possible in endurance racing. I remember many years ago, Philippe and I promised together to try to race again together in the future, and today it's finally happened, so I'm really happy and proud about it. I have now more than 10 years of experience in endurance racing, so I will try to bring some of it to the team and vice versa, of course. But you know, it is a big challenge ahead for us, so we definitely have to be humble, but I'm quite confident that with mutual trust and hard work, we'll be able to face it together as a team. Thank you very much. Thank you very much. Sounds like they are all ready for the challenge. Philippe, perhaps you could tell us a bit more about how you decided to divide up the cars. We made no compromise regarding the driver. We are already on the same line with Bruno about this. We choose the driver for sure regarding the level of performance, and they are all fast, it's sure. But we decide also regarding the spirit, the mind
And I can say today they are fast driver, but also clever driver. And some natural affinities as well within those teams. Yes, and at the end was not difficult, was an evidence for us. And I have to say a big thank you to Bruno for that. Well, I think it's going to be an exhilarating season and one we're wishing the whole team the very best for, starting with Qatar, of course. Please, can you give a big round of applause and a big thank you to our drivers and to Philippe. Thank you very much. Thank you. And now it is time to talk Formula One. Bruno, if we may. Promises to be a busy and intense campaign. I think we all know there are 24 races in this record-breaking season to come from March through to December. So, Bruno, I want to ask you, first of all, as team principal, what did you learn from the 2023 season? First, we really look inwards on self-criticize ourselves, and then we identify challenges and we focus on solution. Now we are full of energy. By the end of 2023, we identified and we showed some quite improvement, and now the challenge is to generalize that across all the team. And what changes have you implemented then for 2024? When I became team principal in mid-2023, we really focused on the track team to take it to another step. We saw that we were already making some interesting progress, but there is still a lot of room for improvement across the whole team. And that will be my #1 priority as a team principal, in addition to my role of Alpine VP Motorsport. And you're keeping on Julian Rouse as sporting director? Stays in. Yeah, that's right. Julian did really a great job in 2023. He's a real asset, Julian. A real asset for the track side team and for managing the Alpine Academy as well. And some breaking news for you all. I understand there are 2 new roles as well at Enstone and Viry. What can you tell us? Yeah, we decided to create 2 new roles, the same in Viry and in Enstone, of Chief Operating Officer, in order to manage really the day-to-day business and operations of both sides, both companies, 2 different companies. And like that, I will have more time to dedicate to my role of team principal and VP Motorsport. Well, I wouldn't be a journalist if I didn't ask you who's got the jobs, who are taking on those CRO roles. Then we will have John Woods in Enstone, who will join in 1 month's time. And in Viry, we are going to have Audrey Vastrou. She's already the operation director of Viry Châtillon factory. And both of them, I'm sure, will bring a wealth of experience to the whole team Alpine Racing. Great, big news for the team. Now, just before we see the car, I've got one last question for you. What can you tell me about the approach that you've taken to this A524 this year? It's bold. I'm very excited to be honest, because I think not many people have seen the car yet, and we push really hard. And thank you to Matt and all the team and everybody in Enstone and in Viry for doing that. But first, you said it, but I want to say it again, it's super important, it's the real car. It's the real 2024 car, the A524. Everything is not only a livery, then it's very important. 2024 is really a bold approach. It's a completely new car, front to back. And Matt will explain us a bit later more in detail. All right, brilliant. Well, I know that's what you've come for. You want to see these cars unveiled. As Bruno said, it is the real car. The team have been working incredibly hard to get it ready for you to see the real thing today and not just a livery. So, shall we have a look at it? Ladies and gentlemen, I pronounce the A524. Sejam bem-vindos à transmissão ao vivo direto da França, lançamento do Alpine F1. Agora sim, com as cores da BNT, vamos ao lançamento do Alpine F1 2024. A BWT é o patrocinador principal, as cores da Alpine, o azul, devido às bandeiras da França, azul, branco e vermelho, mas aí vem o rosa, que é o patrocinador. A BWT é um patrocinador de água, né? Eles vendem água na Europa. E aí a BWT banca a Alpine. Alpine, que na verdade é um veículo Renault, motor Renault. Era a Renault F1,
eles mudaram o nome para Alpine. Um belo carro rosa, aí ficou interessante. Alpine F1 Team, BWT. Agora sim, agora mudamos para Alpine. Já foi o lançamento do veículo de 24 horas de Le Mans e agora sim o lançamento, senhoras e senhores, lançamento do Alpine F1 2024. Este é o Alpine A524 ou Alpine 2024 de Fórmula 1. Já um pouco menos o rosa que o ano passado da BWT e já aparecendo com as cores da Alpine, realmente, que é o azul e branco. Well, that deserves a round of applause, don't you think? É um carro que deve brigar ali pelas posições intermediárias, tentar ser a quarta maior potência da Fórmula 1. Fantastic. You've got a striking delivery by Felipe Pantone here this year. Esse é o Alpine F1. Bom, o que deve acontecer? Com certeza esse ano devemos ter aí novamente a liderança da Red Bull. E aí temos Ferrari, Mercedes e a briga da Alpine pelo quarto lugar. Brigar com a Aston Martin pelo quarto lugar. Com a McLaren. Não é isso fácil, hein? Tem equipes gigantescas. Will we see pink livery this year? Yeah, for sure. We are going to see BWT Bem mais azul do que do ano passado. Mudou um pouco o layout do carro da Alpine, uma frente bem robusta, forte. All our loyal partners, BWT, we just mentioned it, them, but also BP Castrol, Shamir on the Renault. Bastante preto. Por que tem o preto? Na verdade, o preto é sem cor, né? Que é as cores já do material que é construído o carro. E aí isso diminui o peso do veículo. O carro está pronto lá na fábrica da Alpine e vamos ver o lançamento na fábrica agora. São dois veículos, um está no palco, outro. 3, 2, 1. Vamos lá. Lançamento na fábrica do carro da Alpine. Joga as luzes rosas aí e vai ter agora o lançamento para os funcionários. Eles criaram o veículo, né? E agora sim, lançamento do Alpine F1 2024. Patrocínio da Castrol e da BWT. Esse é o novo Alpine. Os membros ali da equipe aplaudindo direto da França. O lançamento do Alpine é a França na Fórmula 1, né? Patrocínio da Microsoft, Castrol, BWT. Absolutely fantastic. Let's have a look then into the A524 and delve a little bit deeper, shall we? Bruno, thank you very much for your time for the time being. I'd like to welcome to the stage the man who is behind it, the Alpine's technical director. A Renault, que sempre teve motores bons, motores confiáveis. Ultimamente não tem estado na ponta, mas tem dois grandes pilotos. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês os dois pilotos. A Alpine que fez uma mudança geral na administração da equipe. Vamos ver aí as falas da administração da Alpine. Diretor técnico Matt Harman. Diretor técnico da Alpine. São lançamentos bonitos, né, com muita iluminação, muitas cores. The A523 didn't quite deliver what we wanted. We need to look at ourselves, we need to look inwards and understand what we need to do differently. We started that process actually originally from concept work back in week 45, sobre o processo de criação do veículo. More so after the first few races of 2023. We decided to take a very bold approach. As Bruno said, it's a brand new car from front to back. I think only the steering wheel survived. So, you know, we've really tried to look at every single area of the car to make sure. Eles dão muito valor na célula de sobrevivência do veículo, né? Que tem que ser muito resistente ali. Tem o halo que protege o piloto em caso de acidente. E é um veículo bem robusto. If we start with the front wing, you'll see a completely new philosophy there. Structurally very challenging, as they always are. But it's a front wing that will give us a good load, good aero balance, but also a good muita fibra de carbono, todo construído em fibra de carbono.
E esse preto que tem, as equipes de Fórmula 1 estão optando por usar bastante preto, porque você vai ver muitos carros pretos, porque a tinta tem um peso, né? O ano passado eles começaram todos pintados, foram retirando tinta para que os veículos tivessem menos peso. Então, se você nota aí esse preto, não é a cor da tinta, é a cor do material, e apenas esses detalhes coloridos são detalhes para colocar o patrocinador. Quanto menos peso, melhor. Interessante ali atrás do banco, né? Uma moça e um moço ali sentado. Estranho, porque algum patrocinador? O que seria? Você que está acompanhando aí, diga o que é. Falando sobre os pneus, pneu Pirelli, né? Que estão sendo testados para nova suspension is a similar concept to we had on the A523, but it is much more optimized. The kinematics are very different. The inboard suspension is slightly changed. Falando sobre a suspensão, que é bem diferente do ano passado, eles mudaram bastante. Aliás, o carro mudou bastante. Parece ser um carro muito robusto e pesado também, viu? É uma impressão de ser um carro pesado com um arrasto aerodinâmico gigantesco, o que não deve colocar a Alpine entre as equipes do topo. Posso estar enganado. We need to push the structures, and we also need to give the underbody of the car the ability to increase the flow rate through the car, and I'll talk about a little bit about that later. But fundamentally, the chassis has been designed to give us the maximum amount of volume for our aerodynamicists to. Falando sobre o design, né, as aletas ali, todos os detalhes para que o vento faça um efeito solo e não tenha muito porpais, que é aquela chacoalhada que os veículos dão. That does not mean it is entirely fixed. There are a number of things that we can do to make sure that we install the power unit well into the car, making best use of all the hard work that is done by Vivo Chatillon. It's really, really important that we do that. We make a lot of calculations on how we maintain all of the work done by the engine. So, for example, e dá parabéns aí para os engenheiros, que é muito importante, todo o trabalho feito pela engenharia da Renault em construir o novo Alpine. Across there, making sure that every single bit of work done by the power unit is delivered at the crankshaft and therefore at the rear wheels. We've also moved the ERS unit forward, so the battery pack, as we may call it. Pierre Gasly. O Gasly, que é um grande piloto, é um piloto francês, né? O sonho da França em colocar um piloto francês vitorioso pela sua equipe. O ano passado teve um ano bem apagado, o Pierre Gasly, mas já foi piloto Toro Rosso. Aliás, Toro Rosso sempre muda de nome, depois mudou para AlphaTauri, ele foi piloto AlphaTauri e hoje está na equipe francesa desde o ano passado, né? Desde o ano passado, mas o ano passado foi um ano bem apagado da Alpine e vamos ver o que será deste ano 2024. Aliás, é um ano decisivo porque esses pilotos estão sendo sondados, o Ocon sendo soldado pela McLaren, o Ocon sendo sondado pela Mercedes, o Pierre Gasly também pode ter sua transferência. Aliás, com a saída do Hamilton da equipe Mercedes indo para a Ferrari, abre espaço e a Mercedes tem que correr atrás de um grande piloto. E os dois ali são potenciais, tanto o Ocon como o Gasly. We've also tried to make sure that we optimize it aerodynamically. We took a little bit of an aerodynamic hit for taking that. Falando sobre a aerodinâmica, né, o loop que o vento dá para passar por essas aletas e melhorar a performance do Fórmula 1 da Alpine. As we move more to the rear wing is an area where I think we could have done better last year. There were certain tracks where we weren't as efficient as we wanted to be in terms of the downforce versus drag. Monza was one in particular. We learned from that. We designed some new things. We went to Las Vegas. We raced there. We understood some things. We included that in this car design. Sobre o design, né, o design moderno feito para esse veículo. Making sure that for certain types of downforce versus drag requirement, that we're more optimal, we're closer to where we want to be from an optimum lap time. Coming back round towards the rear braking systems, very, very similar to the front. Good concept, management of thermal behaviour, precision of the brakes, exactly the same as the front. Now we get onto the floor and bodywork. We all know that predominantly the floor creates an awful lot of the downforce of our car. It's a real driver for a lot of the performance upgrades that we will see. And an awful lot of the work that we've done in the centre of the car is to free up volume and space to express ourselves properly with that floor. You will also see on the edge of the floor, there's some fantastic design work gone in here.
We've got some very interesting elements on the floor that allow us to make the most of the air passing over that area. And that actually is in combination with the bodywork. Now, one of the things that you can't see as I stand here right now is underneath the bodywork. And under there is what we call the internal bodywork. So there is another set of bodywork which you cannot see. And this allows us to control all of the mass flow through the car from the beginning as it enters into the sidepod all the way through to the rear. That allows us, A, to make sure that we optimise the cooling behaviour of the car. We were a little bit more open than we would like to have been last year. This year, we Então, were aí, in a o much lançamento better da position. That Alpine produces F1 2024, o novo carro da Alpine, We've com also patrocínio controlled da a lot of thermal BWT. behaviour under there. So, for example, we try not to cool the exhausts. That sounds very counterintuitive, but cooling the exhaust takes away the energy. Comente aí o que você achou do lançamento da Alpine e que posição que você acha que a Alpine vai ficar entre os construtores, na Mundial de Construtores. Like we do Bom, esse é o novo carro da Alpine. Obrigado para você que acompanha o nosso canal. Forte abraço especial. Inscreva-se no canal Estúdio 46. very aggressive approach. I think we'll see where we are when we go to the Bahrain test. But we will be relentlessly upgrading this car, and we have an awful lot of potential to extract. And we've not anywhere near achieved all of it just yet. So I look forward to it. Great, thank you very much for that. Thank you very much, Matt. Agradecendo aí o diretor técnico da Alpine F1 Team. Right, shall we meet the trio of drivers who will be in the cockpit for this Os 24 dois race pilotos da record-breaking Alpine season? Para essa sessão. Vamos ver aí o vídeo, né, do Ocon, o grande piloto Ocon, Pierre Gasly também, outro fantástico, pilotos fantásticos da Alpine para 2024. A Alpine tem estrutura, tem motor. O principal ponto da Alpine é o motor Renault, porque a Renault tem aí a sua qualidade especial de não quebrar, são motores confiáveis. Pierre Gasly, Esteban Ocon e o piloto reserva da Alpine. Vamos ver com quem começa a entrevista. Hello, Rachel. Hello, everyone. Yeah, I mean, we saw it for the first time today. Obviously, it's been built Esteban Ocon, completely. We saw it in drawings. We drove it a piloto lot in the simulator, carro but to see 31 it for the da first time, Alpine. yeah, it looks very aggressive. And yeah, this car, you know, there's been an enormous Essa amount equipe of work, francesa, going on, motor through months francês, and months of pilotos development, and franceses, finally very happy because, totalmente you know, it's been França, a long né? winter, long A França preparation, but, we are que about to tem get lá o going, seu with that pezinho launch, everything is na starting to Fórmula kick 1 off now, com so, a yeah, can't Alpine. wait to get started. Já teve outras equipes, como a Prost, já teve a Ligier, foi uma equipe intermediária, mas para quem gosta das pequenas equipes de Fórmula 1, a Ligier foi um marco na Fórmula 1 também, os carros bonitos e azuis da Ligier. Agora tem aí a Alpine na briga do campeonato. Pierre Gasly. I think a big round of applause for all the guys to get it here because it's a 2024 car. I think it's the first time we get it all together, and in a couple of weeks' time we're going to be in Bahrain. Falando aí, falou que estava falando para os garotos do carro de Fórmula 1 de 2024, que é fantástico. I know you went go-karting with Zinedine Zidane. Is his go-karting better than your football, or? No, he's actually really good. I mean, that shows, you know, how much when you are top athlete, you are good at every sport. But no, since then, E falando sobre a mostra do carro, que é show, uma grande mostra para o esporte. we can, and yeah, it's going to be a super long season. You know, 24 races, record. Para grandes sessões, né? E é um veículo confiável. O motor Renault é confiável. To start to have, you know, a good physical level, you know, for that. Eles estão com uma preparação física para começar bem o campeonato 2024. It's all about eyeing, you know, that car and looking forward to being it. And Pierre, how was your winter? I mean, you went to an Arsenal Vamos ver game o Pierre Gasly. and they beat Liverpool. Do I need to remind you Trent's now an investor? Yeah, I'm a big football fan. It's no surprise to anyone. But no, I mean, it was a great winter. It feels like we were in Abu Dhabi not long time ago, so we haven't had much of a break. But esse carro, aliás, que está aparecendo aí é o número 10, é o carro que vai ser pilotado pelo Pierre Gasly. We prepared for it physically, mentally. I'm feeling Ele está com uma preparação física, mental para essa temporada de 2024. Agradecendo os garotos, os mecânicos, os engenheiros. Jack, we've seen you enjoying your winter as well, taking on a triathlon.
Bom, esse aí está na expectativa de uma cadeira, né? O Jack Durham, que é o piloto reserva. Se por acaso for Esteban Ocon, for o Gasly para alguma outra equipe ano que vem, esse aí assume. É o Durham. Um grande piloto de Fórmula 1, Fórmula 2, que está aí se adaptando, né? Faz parte da academia da Alpine, da academia Renault, e está já com o pezinho lá, está com o pezinho na embreagem, só esperando a oportunidade para mostrar serviço. É um grande piloto. And Esteban, it's your 5th year with the team. Can you set yourself some ambitions and targets for this year, this early on? Yeah, I mean it's awesome, to be continuing the work. Esse é o Alpine F1. The brand, I've been part of this team for a very long time now. As someone was saying. Falou que está com o time já há um bom tempo. A lot smaller Were you than ever that high? I can't imagine you ever yeah, being that high. it sounds like a long time ago. Teve a oportunidade de mudar para outra equipe, teve convite, não quis. 13 years old, so yeah, it's more than 10 years, and it's incredible to be continuing and racing in Formula One in the best cars in the world. So yeah, I can't wait to get going. The aim for me is obviously to extract the maximum out of the car every single time. Ele quer extrair o máximo do carro para tentar uma boa posição em 2024. That task, to end the season, have no regret, and be happy with what we've done. And Pierre, 2nd year with the team, as you said, a couple of trophies last season. What are the targets for this year? Well, hopefully, definitely more trophies coming this year. But no, I think as we said, we came with a bold car, aggressive strategy. We know. Tá falando que o carro é um carro bastante agressivo, um modelo agressivo e vai para briga. O Gasly é bem doidão, hein? Ele vai para cima. And yeah, excited to get going. Teamwork, we know where we want to be. We want to see the team at the top. Obrigado pela sua companhia. Forte abraço e até a yeah, we'll work próxima. for that. And Jack, I know you're not racing this, you don't have a racing program of your own this year. How will you stay sharp? And is this a new aero version? Because you had a shaved head last time we saw you. Yeah, this is the new. This is aero development, This is it? quicker. Yeah, we redesigned the car,